A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Marcos Carneiro. Antes, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, a frase da semana que eu escolhi. Agora eu vou escolher toda semana eu vou escolher uma frase, tá, William? Então a frase da semana é: onde está o mural da Djanira? Esta é a frase da semana. 4 anos que eu pergunto isso e ninguém me responde. Então tudo bem, então a frase fica no ar. Bom, hoje nós vamos bater um papinho aqui com o Marcos Carneiro. Marcos Carneiro é gestor ambiental, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhou por 16 anos na Petrobras, na gestão ambiental da Reduc, da refinaria Duque de Caxias, e na gerência da avaliação de novos empreendimentos. E hoje nós vamos bater um papo sobre aquecimento global. E ele escolheu o título Ciência ou Religião. Bom dia, Marcos Carneiro. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, William. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui para falar desse assunto que é tão polêmico, né? Aliás, ele é polêmico à medida em que você não reza a cartilha oficial, né? Ah, sim. Se você quiser repetir o editorial do Jornal Nacional, ninguém vai brigar com você. Não, né? Também aí eu nem faria o programa, porque realmente aquele editorial, para mim, nada é mesmíssima coisa. Aliás, eu nem assisto. Pois é. Para ser franco, eu já cortei no meu... Da minha rede de Você sabe TV. que faz mal, né? Eu prefiro ver CSI em Miami. Eu não assisto também mais. Já tinha um seriado na Record que a minha esposa assistia na hora do jornal. Acabou esse seriado e aí às vezes ela bota lá um pouquinho até chegar o outro, que é o Jesus, que ela gosta de ver, mas não dá para ficar 5 minutos vendo. Não dá para ver jornal de TV aberta, não. Tá muito ruim. É muito ruim muito é tão faccioso, né, que você se irrita, né? Exatamente, então, exatamente. Por isso que... Mas a ideia do aquecimento global, ciência e religião, eu tiro do livro do Gustavo Batista, que ele colocou esse título. Ele é um dos grandes professores e cientistas que nós temos da Universidade de Brasília, que defende, quer dizer, a verdade. Uhum. E como os ambientalistas ou os aquecidos do IPCC chamam de céticos os que não rezam na cartilha dele, e cético quer dizer aquele que não acredita, ele falou, é ciência ou é religião. Se é cético... Exatamente. Aí tem que crer, aí das duas uma, ou é ciência ou é religião, realmente. Marcos Carneiro, ambientalista, hoje o termo ambientalismo será o nosso tema e vamos bater um papo sobre isso. O aquecimento global é do jeito que todos falam ou há uma manipulação absurda? Bom, primeiramente eu não gosto de usar o termo ambientalista, não é porque eu quero dizer que eu sou formado, não, porque ambientalista é todo aquele que é ativista de um meio ambiente. Então certo. O sujeito acha que, né, plantando uma até horta... o que taca fogo, né? Exatamente. Até o que taca fogo, né? Fogo. Então eu acho assim, não é um termo de profissão, e como é uma coisa de ativismo, eu não sou ativista de nada. Né? Eu não vou defender uma causa simplesmente porque eu creio. Né? Eu vou defender uma causa, principalmente essa, que é uma causa técnica, por motivos técnicos. Então, por isso que eu acho a palavra ambientalista cabe bem para a Greta e outras pessoas, sim, mas para mim eu não me sinto confortável no meio dessa turma. Mas você me faz a pergunta se a coisa é como dizem ou não é bem dessa forma, né? Exatamente. Eu, sem medo de errar, eu diria que não é bem dessa forma. Aliás, não é dessa forma, né?
todos os cientistas que procuram falar do assunto com base não aceitam essa ideia do aquecimento global, uma vez que é impossível para o ser humano mudar o clima do planeta. Né? Nós somos tão pequenos em torno dessa massa de energia e desses fenômenos que até hoje são randômicos. Né? Por mais que os climatologistas estudem a questão do clima, eles se aproximam aos fenômenos, mas nunca conseguem controlar o fenômeno, porque isso é randômico, acontece, botando assim numa linguagem bem simples, como Deus quer, ou seja, como a natureza quer. O vento está indo para leste e de repente vira para oeste e ninguém consegue saber por que isso mudou. Aí depois eles vão estudar para trás. Porque teve um fenômeno, uma evaporação, isso, aquilo, mas não dá para prever em que momento isso vai acontecer. É um assunto muito complexo, inclusive para ser tratado como é tratado hoje. Né? É uma pena que tratem dessa forma. Tratam mais politicamente do Sim, que... sim, criou-se uma verdade. Talvez um programa aqui fosse pouco para a gente, se a gente for aprofundar, mas só para você ter uma ideia, o IPCC surge com o fim da Guerra Fria. Milhares de cientistas americanos, europeus, ficaram sem emprego porque eles trabalhavam em climatologia, eles viviam estudando o clima na Rússia. Olha que coisa interessante, para saber como ele se comportava, ou minimamente, sempre tem uma média, né? Em caso de uma guerra, de uma invasão, como para não acontecer o que aconteceu com Napoleão, né? E quando acabou a Guerra Fria, ficou um monte de desempregado, não tinha para onde ir. Então o governo americano capitaneou essa ideia de juntar eles, mas com um objetivo meramente geopolítico. Né? Perfeito. Nós controlamos o fluxo de massa da energia do planeta? Nós não conseguimos, como eu acabei de falar, controlar o vento, né? É totalmente impossível. Né? O grande responsável por tudo que acontece, a grosso modo, em questões no clima, e aqui eu quero fazer um parênteses, diferença entre clima e sensação térmica de calor, né? Microclima, eu vou dizer, né? Microclima é isso que a gente está sentindo aqui, né? Petrópolis já foi mais frio, hoje é mais quente, mas é óbvio, você tem que tirar a mata para uma cidade crescer, não tem outra maneira, senão derrubar a mata, não existe outra alternativa, a humanidade está crescendo e vai precisar tirar a mata, e aí o calor que é armazenado nos concretos, ele irradia. Mas isso, se você levantar 20 metros acima, já acabou. Então é a sensação térmica, você resfria o ambiente que você está, mas você não resfria o planeta, entendeu? Certo. A sensação térmica é que está se modificando. Sim, por causa da irradiação do calor. Imagina quando chegou aqui o Major Keller, que tudo era mato, devia ser frio, úmido pra caramba. Muito. Pô, mas tinha que construir uma cidade, ele faz o quê? Casas de Tarzan em cima das árvores, não teria condição. Então, isso é uma coisa. Mesmo porque também modificaria a temperatura acima das árvores. Aí, se fosse hoje, não, mas em cima da árvore, poxa, então mata o homem, enfim, essas coisas que, por isso que essa discussão sem base científica, ela é papo de botequim, né, na verdade, porque como você constrói uma cidade sem você desmatar? A população do mundo só cresce. Né? Então, você sentir calor, mais calor aqui, no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, é por isso. É por isso. Petrópolis é exemplo disso, nós tínhamos uns 100 mil habitantes, hoje temos 300 e poucos mil. Então, não tem como. Agora, eu dou sempre um exemplo que qualquer um de nós pode comprovar isso. Você sai a 40 graus do aeroporto do Rio de Janeiro, quando o avião chega à altura de cruzeiro, normalmente 13 mil metros, sempre o comandante vai dizer:
né? Alcançamos a nossa altura e velocidade de cruzeiro, 13 mil, 12 mil, depende do planejamento da viagem, corrente de vento, pode chegar a 10 mil. E aí ele diz, a temperatura externa está a menos 30 graus, 40 graus, menos 50. Nunca mudou. Então o clima não mudou. Lá em cima continua a mesmíssima coisa. O interesse em falar nisso é geopolítico, ou seja, as pessoas usam o cientificismo para falar de uma agenda política internacional? Pois é, voltando lá a uma das perguntas, eu falava da criação do IPCC, né? Para você ter uma ideia, dos 3 mil... O que é o IPCC? É o Instituto para população entender. Estudos Climáticos. Né? Eles agora, antes era para a mudança do clima. Aí eles... aí mudou ficou o nome, mas a porcaria continua mas mesmo, exatamente. Começou com 3.300 cientistas, e depois de uma denúncia dos céticos de que havia sido modificado um polinômio, né, no computador, para que conseguissem chegar ao grau de aumento de temperatura que eles queriam para vender a Terra, vender para o planeta, para as pessoas, dizendo vai aumentar 0,98, pode chegar a 2, para que essa equação, no modelo matemático, conseguisse chegar no que eles queriam, eles mudaram um algoritmo. E isso foi denunciado, e desses 3.300 cientistas, 1.800 foram embora. Se recusaram a continuar. Alguns até mandaram tirar seus nomes dos estudos que tinham sido publicados. Então, você vê que é uma coisa manipulada desde o início. Isso que eu estou dizendo está nos livros aí, é só pesquisar que vão encontrar. Então, isso foi pensado de uma forma que os países que estavam emergindo, né, e eram novas, eles chamavam em desenvolvimento, hoje não estão usando tanto esse termo, mas chama país em desenvolvimento, começava a demandar muita energia, e quando aumenta a demanda de energia para quem está evoluindo, porque o mundo precisa de duas coisas, água e energia. Se não tiver água e energia, acabou, não tem humanidade, né? Então, cria-se uma barreira geopolítica, de forma que você, que tem a força, dificulte aquele que está querendo criar força a chegar no nível de desenvolvimento que você já chegou. Então é assim, eu já cheguei aqui, eu já fiz o estrago que tinha que fazer, já desmatei, já mexi com o clima, mas eu não quero que vocês façam, porque senão eu não sobrevivo. Bom, isso nós vamos falar mais adiante sobre esse aspecto. Então, Mas é nesse diapasão. É nesse sentido. Então, diminuir o consumo de energia por esses países emergentes para que não falte energia para aqueles que já têm seu consumo de energia em patamar elevado. Então, e muitas das vezes através de fósseis. Sim. Energia fóssil. Exatamente. Né? E eles ainda têm um detalhe, eles são tão cara de pau que eles dizem assim, eu pago para você manter a sua floresta, o seu meio. Ou seja, para você ficar pobre, eu te mando um dinheiro, mas eu quero continuar rico. O resumo é esse. Isso é realmente terrível. Então há interesse no controle de fontes de energia, porque sem energia não há desenvolvimento. Seria basicamente o quê? Exatamente, eu acabei de falar, sem energia, água, então tudo no mundo, né, gira em torno de ter a sua energia e ter água, né? E nós temos todas as duas coisas no Brasil. A maior fonte de energia é o sol, continua sendo. O maior desafio para a ciência é como armazenar energia, né? É incrível. Você tem por metro quadrado de radiação solar ao meio-dia, se você faz uma espécie de um cone
parabólico, né? Ou seja, um funil. Uhum. E você dirige o raio solar para aquele metro quadrado, dá 1 quilowatt, cara. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. É muita então, coisa. eles não conseguem, ainda o homem não conseguiu armazenar a energia, né? Consegue temporariamente em baterias. A não ser uma antiga senhora aí que diz que estocava vento. Sim, isso aí é outro grande desafio, né? Mas era mais fácil estocar vento. Se você fizer enormes balões, você guarda... Pode guardar. Aliás, e para fazer vento, você solta ele sob pressão. É verdade, é verdade. A energia ainda não chegou a esse ponto, não. Mas a briga é essa. A Alemanha, por exemplo, tem 14 termoelétricas gigantescas, que é uma energia igual à da nossa Itaipu, queimando carvão, que é altamente tóxico, jogando enxofre na atmosfera. E aí? Pois é, eles ainda usam um pior tipo de carvão, né? Um carvão mineral, que é altamente poluidor. Mas a Angela Merkel reclama da gente. Pois é. Eu estive na Alemanha, está fazendo um ano, um ano atrás eu estava hoje acho que em Munique, se eu não me engano, na Oktoberfest até. Mas a gente conversando lá, era até o nosso guia, que era uma pessoa que tinha morado no Brasil, ele morava atualmente em Portugal, mas ele era alemão. E conversando sobre as questões de energia, porque a gente viu muita pá de energia eólica lá, vimos também painéis solares imensos em áreas agrícolas. Que nós aqui poderíamos usar? Já temos, né? Nós já estamos chegando a 30% de energia totalmente limpa, né? Sendo que a nossa energia, ela já é a mais limpa do mundo, porque ela é por hidrelétrica. Então, é uma coisa... Aí, quando eles não tinham o que falar, disseram que a hidrelétrica desequilibra o meio ambiente. Mas isso é conversa para outra conversa, né? Assunto para outra conversa. Mas aí ele nos revelou, eu falei, poxa, a Alemanha, então, fechou todas as usinas atômicas, né? Geração atômica, e está investindo em termoelétrica. E ele deu uma risada e falou assim, ela fechou todas as suas usinas atômicas, mas ela compra energia atômica de todos os países do leste, que montaram as suas usinas atômicas para vender para a Alemanha, porque ele não tem consumo, né? Então, é isso. E construiu essas 14 termoelétricas, que é a pior fonte de geração de energia, mas eles precisam de energia. Lógico. Precisa de país energia, desenvolvido, né? precisa de energia. Mas isso não vem à tona, né? Você está trazendo essa informação aos nossos ouvintes aí. É bom que vocês saibam que essa moça aí que foi educada na DDR, né, na Alemanha Oriental, foi soldada da Stasi lá. É aquele negócio, você prender em criança, você não muda a sua personalidade. Ela tem esse viés esquerdista mesmo, que ela diz que é socialista, mas para desviar o foco de si, joga o foco nos outros. Quem é a bola da vez é o Brasil, por razões econômicas. Econômicas, exatamente. O nosso desmatamento está bombando? O que você acha dessas notícias do INPE? Olha, que é o Instituto Nacional de Pesquisa? Eu vou me dar o direito de usar a fala do ex-ministro da Defesa do governo do PT, 12 anos de governo, foi ministro da Defesa e foi ministro da Ciência e Tecnologia, o Aldo Rabelo, filiado ao PCdoB, quer dizer, totalmente neutro nesse assunto, para a gente tirar o foco de hoje, porque parece que tudo começou com o Bolsonaro, né? Parece que não tem como a gente não falar. Ele é culpado de tudo, então, rapaz. Tudo começou há um ano e meio atrás, um ano e 8 meses. O Aldo Rabelo, respondendo uma entrevista na CNN, que eu canso de postar para pessoas que não acreditam no que o governo de hoje diz, e ele diz exatamente o que hoje está se dizendo. Ele disse, essa história é totalmente mentirosa, é fake news.
Na verdade, existe incêndio, não é que não existe incêndio. Não, lógico que não. O incêndio existe. O incêndio existe no Brasil na franja da floresta amazônica. Uma pessoa... Mesmo porque a grande... Desculpa te interromper, Marcos, mas grande parte da floresta amazônica é inundada, né? Sim, não, e não só inundada. O presidente disse, a nossa floresta não queima porque é úmida. E eu recebi uma ofensa através do Facebook, né, de uma senhora dizendo, vai estudar. Eu digo, senhora, me desculpe, eu peço que a senhora estude, está aqui no Wikipédia, está com toda a nossa definição do que é a nossa Amazônia, que diz que ela é quente e úmida. Tem lugares na Amazônia que chove 330 dias por ano. É impossível pegar fogo. Né? E todo mundo acha, a maioria das pessoas, aí não é culpa das pessoas, porque nem todo mundo pode conhecer tudo, nem eu conheço tudo. Cada vez que eu leio alguma coisa, eu vejo que eu não sei coisa nenhuma, porque tem tanta informação. Sobre o Pantanal eu já passei, sobre a Amazônia não, mas sobre o Pantanal eu já passei. É uma grandiosidade. Que maravilha, eu estive na Amazônia pela Petrobras, eu subi o Rio Solimões, pernoitei várias vezes em Coari, em Urucu, onde tem uma usina, uma refinaria de gás natural e petróleo no meio da floresta. Gente, você não tem noção do que é aquilo lá, né? Você não vê nada, o avião voa, parece que você está sobre um oceano de árvores, né? Você não vê uma... tribo indígena lá de cima, de tão densa e extensa que é a floresta lá, e como ela é úmida, quente e úmida. Quem já foi a Belém, quem já foi a Manaus, basta você descer do avião. E eu quero bem dizer que isso era mentira. Gente, isso é um dado que está no Wikipedia aqui, é só olhar lá. É uma floresta quente e úmida. Então ela não queima. Derrubar árvore é outra história. Queima não. E você falou, conhece bem o Pantanal, também estive lá. O que é Pantanal? Pântano. Se não chove, seca. E vira o quê? Capim. São árvores de pequeno porte. Né? Você vê que o Pantanal não é uma floresta. Não. Ele é rica em biodiversidade, isso é outro assunto também, diferente de aquecimento global, não tem nada a ver. Eu tenho pena nos incêndios dos animais, que morrem, né? Coitados, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Mas tem 2 anos que não chove no Pantanal. Então, aqueles pântanos onde, né, você viu jacarés, você via até o pantaneiro atravessando rebanhos ali, ele estava atravessando a pé seco. Em questões que não tem nada a ver com o clima, são cíclicos. Passa 2 anos sem chover, depois chove pra caramba e tira o gado todo, senão vai morrer afogado. É assim que vive o pantaneiro. Né? E hoje nós estamos num período de seca e o Aldo Rebelo diz isso muito bem nessa entrevista. É necessário fazer o manejo do solo. São extensões imensas, a pessoa não tem ideia. E às vezes o fogo sai do controle pelo vento. E é comum se queimar pasto quando está seco assim para fazer o manejo. É uma forma de limpar o terreno. Rudimentar, mas Mas não tem outra forma ainda. Porque se botar qualquer aditivo no solo, vão dizer que o Brasil está matando o solo. Se você limpa o solo da forma mais antiga, enfim, complicado. É uma pena, estamos num período de queimadas grandes. Mas ontem aqui no que não deu na mídia, trouxe uma notícia, 69% das florestas da Europa estão desaparecendo. Em 2 anos, por questões de corte de madeira. E eles preocupados com a nossa aqui, né? Sim, e 30% é da França. Veja só, o seu Macron. E sabe por quê? Porque a madeira nossa concorre com a dele. Então ele não está brigando para que o cara corta a árvore aqui, porque ele corta a dele e a nossa é melhor. Então se a gente vende a nossa no contrabando ou não, que os outros compram, está prejudicando o negócio dele. Então é complicado. Esses grandes incêndios, se formos falar em incêndio, o país que tinha que ser mais combatido é a Austrália. Exatamente. A Austrália queima todo ano, queima terrivelmente. Os Estados Unidos também. Também, a Califórnia. Qual é o problema na Califórnia? Não chove há 6 anos que a precipitação
pluviométrica lá não muito chega a pequena. 200 milímetros, é quase deserto. Ô Marcos, a Amazônia é um universo infinito. O desmatamento que ocorre, por exemplo, em São Paulo e Minas Gerais, é ínfimo perante a Amazônia, não é verdade? Isso é bem levantado, porque quando se fala em Amazônia, é a maior floresta do mundo, em pé. Só que a nossa Amazônia toda, ela é 1% do planeta, da área de terra do planeta. Então, você está falando de uma coisa que é ínfima em relação ao planeta. Dá a impressão que é 1/3 do mundo é floresta amazônica. É 1%, né? Então, imaginar que 1% vai influenciar em 99% já é uma coisa assim... E as pessoas precisam entender que a Amazônia não é só Brasil. Sim. É Brasil, Peru, Sim, Venezuela, Bolívia, Colômbia, né? Lá o Suriname. Exatamente, né? Tudo aquilo é Amazônia, né? Então, essa questão da Amazônia, inclusive, tem que se entender. Existe uma Amazônia legal, que é preservada, existe uma Amazônia que está dentro do perímetro da floresta, mas ele chama as franjas, né? Que é onde está expandindo o gado, a plantação de soja. Isso foi uma definição de anos atrás, onde não é proibido, né? 20% das áreas são permitidas atividades de agronegócio, etc. e tal. Então, aí é que é o foco do negócio, né? O problema é nosso agronegócio. Então, deixa eu complementar essa pergunta. O desmatamento está influindo na floresta e a floresta está influindo no clima da terra. O que pensar dessa afirmação? Olha só, vamos falar um pouquinho de como funciona a questão do clima, né? Não são as florestas que controlam o clima ou que influenciam o clima da Terra. O que influencia o clima da Terra, eu já te falei aqui, o Sol e os oceanos. Né? 2/3 de nosso planeta é mar. Mar é água. Há inclusive um cientista brasileiro... devia se chamar planeta Terra, devia se chamar planeta Água. O Molion defende isso, que devia ser planeta Água, porque, poxa, 2/3 é água, então como é que você chama de terra só a parte seca, né? Então, a floresta, de forma alguma, ela tem essa influência no clima e sequer no clima global, né? Na chuva global, como todo mundo imagina. Só para você ter uma ideia, uma árvore devolve para a atmosfera 50% da água que ela absorve. Uma plantação de soja devolve 70%. Veja só. Né? E o mar 7 vezes mais. Então, o maior emissor de CO2, graças a Deus que fez o planeta, é o oceano. Né? Então, isso tudo, você vê que o negócio é tão complexo que não é para ser tratado da forma como é tratado. Então, eu não sei se eu vou avançar em alguma pergunta, mas é interessante fechar esse raciocínio. Se a Amazônia fosse toda ela desmatada, ia acontecer o fenômeno da erosão da terra. Continuaria a chover da mesma forma, porque a chuva que cai na Amazônia não é por causa da árvore. Tem Amazônia porque chove. Não chove porque tem árvore. Isso vem do Oceano Atlântico, grande evaporação, anos com maior evaporação devido ao aumento da temperatura média do oceano, lá também no Pacífico, que é o Ninho, todo mundo escuta isso, ouve falar. Eles inventaram um nome bonito, né? Chama-se Zona de Convergência, né? E existe uma espécie de um S, que ele começa lá por cima da Venezuela, passa na Amazônia e vem ao Sudeste.
Então, qual seria o desastre ambiental, vamos dizer, se acabasse com a floresta, que ninguém defende isso, pelo amor de Deus. Seria destruir todas as espécies de animais, ou a maioria delas, e os micro-organismos, que a gente não conhece nem 40% do que existe lá, né? Mas, em compensação, o Centro-Oeste teria chuvas em abundância que daria uma produtividade muito maior. Então, ainda que isso acontecesse, o que não vai acontecer, ninguém quer, o Brasil protege muito bem a sua Amazônia, não é a Amazônia que vai mudar nada em relação... é o pulmão do mundo. Não existe, o pulmão do mundo são os oceanos. É lógico. Há um desmatamento legal, ou seja, aqueles 20% de área em que o agricultor e donos de grandes propriedades podem fazer, que é bem diferente do desmatamento ilegal que as ONGs estão metidas nesse desmatamento ilegal e recebem dinheiro por fora. O que se estranha é que são ONGs de fora que controlam outras ONGs. Isso não soa estranho? Soa muito estranho isso aí. Esse dinheiro das ONGs vem através de empresas que tenham grandes interesses. Muitas das vezes escusos. Sim, principalmente com relação a agronegócio. O minério que tem lá, as pedras preciosas, o ouro. Mesmo, né, Mauro? Tudo isso faz sentido. Que tem interesse, mas o maior interesse hoje não é isso. O Brasil está destruindo o agronegócio europeu, que é subsidiado pelo governo. Eles já não são autossuficientes, quer dizer, é tipo assim, o cara produz 1 quilo de milho a R$5, e o governo vende a 3 e paga os 2 a ele. É assim que funciona lá. Se a gente fizesse isso aqui, lembra do tal protecionismo que o Brasil protecionou? O Brasil foi vencendo isso e acabou, foi derrubando cada barreira não alfandegária que eles colocavam. O Brasil, com sua vontade de produzir, com tecnologia, com capacidade do nosso homem do campo, do empresário, da nossa Embrapa, que todo mundo tem olho na Embrapa, é um dos maiores desenvolvedores de tecnologia ambiental e florestal do mundo, com biogenética, então, uma riqueza na Embrapa incrível. Eles agora desenvolveram o mosquito que não fecunda a fêmea para nascer fêmeas, que é para controlar o Aedes aegypti. Está sendo vendida essa tecnologia para o mundo inteiro. Nós estamos soltando milhões e milhões de mosquitos que foram geneticamente modificados para controlar uma praga de Aedes aegypti. Então, o olho hoje é nisso. A riqueza tem lá, o pessoal está explorando de uma forma predatória. Brasileiros também, mas o comprador disso, isso é igual a droga. Não adianta acabar com o traficante, é só não tomar droga. Exatamente. Quem alimenta o mercado da violência e do tráfico é o usuário. Então, quem alimenta a derrubada das árvores na floresta amazônica e que alimenta o contrabando e a destruição ambiental de jazidas exploradas de forma totalmente irregular são os compradores que estão lá fora. É isso. Vamos fazer um pequeno intervalo aí, a gente volta já. Vamos lá, William. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes da Rádio Imperial, estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui. Hoje estamos batendo um papo com o Marcos Carneiro, que é gestor ambiental, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, que trabalhou 16 anos na Petrobras, na gestão ambiental da Educ e a gerência de avaliação de novos empreendimentos. Nós estamos batendo um papo sobre aquecimento global, ciência ou religião. Ô Marcos, colocar fundo aqui não é uma extorsão internacional?
Desculpa, eu não entendi. Colocar fundos aqui sim. não é uma extorsão internacional? Negócio de isso. ficar botando dinheiro aqui? Lembra aquela história do trabalhador, depois que ele libertou os escravos, o cara era livre, então tinha direito a salário. Mas ele tinha que comprar na venda do dono da fazenda. É mais ou menos isso aí. Eu vou botar o dinheiro aí, você vai ficar devendo, mas você tem que comprar aqui. Exatamente, você tem que obedecer o que eu quero que você faça, né? E tomou-se uma medida soberana, o país é soberano, né? E nosso presidente defende a soberania. Aliás, isso muito é verdade. Bem, passagem. Lá atrás também defendia a soberania, principalmente quando era alguém de um viés mais conservador, eles ficavam mais zangados, né? Já a interferência aqui do vizinho da Venezuela ali não zangava muito, não. Mas hoje não, hoje zanga com todo mundo. Pobre ou rico quer meter a colher na nossa panela aqui. O presidente, isso aqui chama Brasil, tem um governo, tem um povo, e não vai meter a colher nessa história aqui. E então não vai botar fundo aqui para ficar dando pitaco de como eu vou gerir no meu país, né? Exatamente. Então isso é uma forma de... É uma chantagem. Uma chantagem mesmo. mesmo. É chantagem. A Noruega, que tanto se preocupa com o nosso meio ambiente, pega poluindo nos nossos rios lá na Amazônia, não é verdade? Pois a mídia não deu isso. Pois é, a mídia não dá as coisas que acontecem, né? A Noruega tinha extração de minério, né? E todo o despejo industrial do processo era jogado direto no rio, assoreando o rio, uma coisa vergonhosa. Mas falar mal do Brasil, eles sabem. Não pagou até hoje as multas que o IBAMA impôs. Quer dizer, isso tudo é vergonhoso, porque se eles são tão corretos ambientalmente, foram pegos, pede desculpa, paga, vai embora, ou faz aquele empreendimento para não dar dúvida. Olha, eu vou corrigir ainda, e vou recuperar, indenizando, né? Mas a Noruega também é o país que mais explora petróleo em águas profundas, em mar, né? E tem uma atuação, eles são os vikings, né? Sempre em áreas internacionais, as operações deles. Chama a famosa offshore. Por que área internacional? Não submete à legislação de ninguém. Eles estão em águas internacionais. Toda a transação das empresas offshore norueguesas são feitas em alto mar. Quem já viajou de navio ou de avião, quando entra em área internacional, as viagens internacionais, até algumas companhias aéreas que vendem produtos, né, como se fosse um free shop. Porque ali é área de ninguém. Eu estou voando em cima do oceano, eu posso vender sem tributo. E a Noruega é especialista em atuar em lugares que pagar imposto não é muito negócio deles. Não é o negócio deles, né? Os nossos engenheiros florestais no Brasil são altamente capacitados, como a nossa agricultura. Inclusive aqui nós aprendemos sobre pressão. O agricultor sabe que tudo é caro e importado os defensivos. Ou seja, o Brasil é o que menos usa defensivos porque é caro. Não só porque é caro, você colocou aí os engenheiros florestais, eu queria incluir também nossos geólogos, a turma da nossa Petrobras, a quem eu tive a honra de trabalhar. Eu nunca vi uma equipe técnica tão competente. Eles não estão, eles não roubam. Isso não é divulgado, Amar? Porque não é interesse, né? Tem que dizer que tem mania de cachorro da rua? Tem que dizer para nós que nós somos incompetentes. Aquela coisa que ficou da colônia, entendeu? O de fora, o cara da Europa sempre melhor que a gente, o americano. E não é verdade. Não é verdade, nós estamos assombrando o mundo. Nós fomos o primeiro país a encontrar petróleo no pré-sal. Ninguém tinha encontrado, nem a Noruega encontrou, tudo com engenheiro nosso. Então, assim como nossos engenheiros florestais, nossos engenheiros agrônomos, mais até que os florestais, porque o florestal cuida mais da floresta em pé e o agrônomo é o da produção, né? E é o cara que vai, mais ou menos como o farmacêutico aqui, da farmácia de manipulação, ele que vai receitar
quantidade de ureia, quantidade de defensivo para você aplicar naquela agricultura. E o que aconteceu? Provando que o Brasil não precisa ter essa síndrome do cachorro vira-lata, dizia o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Eles criaram primeiro a certificação ISO 9000. Só podia vender para eles se tivesse a tal de ISO 9000, que era mais para gestão. O Brasil passou em pouco tempo a ser o país que mais tinha empresa certificada. Aí criaram a 14.000, que era ambiental. O Brasil arrebentou. Quer dizer, devido às barreiras que eles vão colocando para que a gente possa vender nosso produto, o Brasil vai superando. E eles criam outras. Então, para vender o meu grão, isso eu queria deixar que os nossos ouvintes prestassem bastante atenção nisso, para ver como é mais fácil pegar um mentiroso do que um aleijado. Esse é um ditado antigo, coxo, né? Exato. Eles importam o nosso grão. E para importar o nosso grão, eles nos fazem uma série de exigências, entre uso de agrotóxico, uso ou defensivo agrícola, que eu prefiro até, a palavra que os progressistas botaram, agrotóxico, né? Tóxico sempre choca, né? Quantidade de fertilizante, enfim, uma mutação genética, tudo tem que ser certificado por eles. E o Brasil é o maior exportador de grão do mundo. Quando a gente era criança, eu me lembro bem da história que sempre dizia: o Brasil será o celeiro do mundo. Diziam isso para nós. Quando a gente resolveu, eu até escrevi um artigo, matar o Jeca Tatu e botar a modernização, porque o Jeca Tatu era aquele cara, né, de verme no pé, ficava o capizinho na boca, plantando com enxada, e a gente comprando alimento. Agora a gente exporta alimento. Então, para ficar competitivo, você também não pode gastar sem controle, porque tudo isso é caro. Entendam bem, nossos ouvintes, entendam bem. O defensivo agrícola, o fertilizante, o maquinário, tudo nós compramos deles lá fora. Exatamente. Se é veneno, porque eles vendem pra gente. E se a gente deixar de vender? E se eles compram o nosso produto, porque não está envenenado? É lógico, né? Ninguém é burro de comprar veneno. Né? Aí fica um monte de pessoas bem intencionadas. Tem que comer o produto vegano, tem que comer o produto... sem agrotóxico. Hidrogenado. Hidropônico, custa uma fortuna um pé de alface desse aí, e as pessoas se deixam impressionar por essa bobagem. Isso é uma bobagem, não vai se alimentar o mundo com isso. Você quer plantar tortinha? Legal, faça. Mas não diga que isso é um problema para resolver o problema mundial. Então, nossos agricultores, como você colocou bem na pergunta, foram obrigados, por uma questão de competitividade, não posso gastar o que custa caro à toa. Exato. Né? E não posso fugir das regras internacionais, senão eles não compram. E também, senão, não tem nem o produto. Né? Então, se a gente tem o produto e eles são os grandes compradores, tirem as conclusões. Será que existe no brasileiro uma sensação de não pertencimento da Amazônia, e grande parte disso se cabe ao ex-vice-presidente Al Gore? Esse moço foi um sujeito que criou um problema. Graças a Deus não se elegeu presidente dos Estados Unidos, porque ele não conseguiu convencer nem os americanos. Ele, por um ato falho, ele saiu pregando pelo mundo que até 2030 o mar iria subir 6 metros numa determinada região lá da Califórnia. Ele comprou uma casa de 9 milhões que está 1 metro acima do nível do mar. Então ele jogou 9 milhões numa casa que ele dizia que ia ficar debaixo d'água. Então, é maluco. Se pegou rapidamente ele na mentira. Esse sujeito, ele fez um filme, Verdade Inconveniente, que chocou o mundo, foi nosso best-seller de cinema, cult, passava nas escolas para impressionar as crianças, enfim.
O brasileiro achar que um cara de fora vai cuidar de você. Nós botamos o português para fora daqui. Pois é, agora vamos botar qualquer outro. Que era muito menos prejudicial, porque eles fugiram de lá para ficar aqui. Né? Agora, pô, no plena época era dessa economia... Eles vieram para construir isso aqui, né? Fugindo lá de uma guerra, não importa, mas vieram morar aqui, trouxeram a riqueza que eles tinham lá para o Napoleão não roubar e ficaram no Brasil. A gente botou para fora para ser independente e agora aqui a gente quer se subordinar aos outros. Eu quero lembrar aqui um fato, rapidinho, que não é ensinado nas escolas, pelo menos eu que já passei 21 anos estudando em várias fases da minha vida. Li razoavelmente bem, no tempo que ler era um bom negócio, né? Que agora parece que caiu em desuso, mas eu continuo lendo. Mas a história do Panamá. O Panamá é uma área, um país que era uma área pertencente à Colômbia, era território da Colômbia. A França quis forçar a Colômbia a ceder aquilo como uma área independente. Tinha lá um grupo que queria ser independente, eles então fomentaram com dinheiro porque eles queriam abrir o canal. Não conseguiu, a França, aliás, ela não consegue nada, né? Todas as guerras deles, eles acabam se dando mal. Mas o Roosevelt então resolveu assumir esse encargo em 1903, garantiu os rebeldes com armas e ajuda financeira, e eles conseguiram a independência, se declararam independentes da Colômbia, e 3 semanas depois foi assinado tal acordo que cedia aos Estados Unidos por 99 anos aquela área onde ele fez o Canal do Panamá. Então, gente, já tem passado histórico. Exatamente. É assim que funciona. Se o cara quer e tem grana e tem a força, ele faz. A Amazônia Norte, a gente sabe tomar conta dela muito bem, né? E eles sabem, já desde a época do governo militar, que lutar contra o nosso soldado na Amazônia é como entrar no Vietnã. Sim, vai se ferrar. Ninguém sabe andar na Amazônia como soldado brasileiro. Exatamente. Eu vou emendar aqui 2 perguntas. O Brasil realmente é a maior potência ambiental? Então o que existe é que uma grande massa de manobras de fake news que nos leva a não saber o que é verdade e o que é mentira? O Brasil tem uma grande responsabilidade aí, a gente está fugindo de aquecimento global, entrando em meio ambiente, né, na questão do equilíbrio ecológico das espécies. Realmente o Brasil tem uma grande importância, apesar da Amazônia ser 1% dessa área, ela tem uma riqueza, uma biodiversidade que nós não sabemos ainda, nem 1/3 do que tem ali ainda precisa ser muito estudado e preservado. Então essa é uma responsabilidade que nos cabe e que nós fizemos muito bem até hoje. 92% da Amazônia, ela está preservadíssima, com seus rios, tudo não podia ser melhor. Tem lá o cara cortador de árvore, tem o ladrão aqui que entra na tua casa. Também, São ladrões, são bandidos, o tamanho daquilo. Para se falar de Amazônia, você tem que ter noção do tamanho daquilo. Eu falei, eu voei de Manaus para Urucu 2 horas, mais ou menos, de avião. E eu não vi uma área de desmatamento, porque se eu fosse do Pará, sim, mas eu estava indo em direção ao interior da Amazônia, Peru e etc e tal. Então, de tão extenso é aquilo, aí eu mesmo do avião, eu me perguntava como um país com o recurso que a gente tem pode tomar conta dessa fronteira e dessa área toda. É só mesmo o exército fazendo incursões, tem que ser uma coisa de meio que enxugar gelo, né? Tem meio que enxugar gelo, ir lá, faz umas caramuças, pega uma meia dúzia, a pessoa diz, mas deixa a madeira lá, pô, cara, como é que tira aquela madeira de lá de dentro? Ô Marcos, como você vê o Macron, a Greta e outros dessa mesma espécie?
Macron foi pressionado pela comunidade europeia devido às más condições do agronegócio francês. Sim, eu já tinha falado en passant sobre isso. Assim como o agronegócio no Brasil faz pressão política muito grande, é um negócio importantíssimo, porque principalmente traz divisa para o país. Na França não é traz divisa, é retém divisa. Eles deixam de comprar para manter a produção. Então, a pressão é muito grande dos agricultores franceses, protecionismo mesmo, é o que eu disse, é subsidiado, tem subsídio grande, a Alemanha também tem. Nós visitamos um pequeno produtor de queijo no interior da Alemanha, lá na Floresta Negra. Ele dizia, ele ganhava o equivalente a 12 mil euros por ano para manter a propriedade dele. Então ele vivia lá produzindo um queijinho, mas o governo pagava para ele fazer isso, que é o que nós queremos fazer. Nosso presidente, numa dica que ele recebeu provavelmente do Salles, lá do meio ambiente, ele está criando lá aquela ajuda para os protetores da floresta, né? Porque é uma coisa, você quer que o cara cuide da floresta, tá bom, você é um fiscal do governo, mas e aí, eu vivo de quê? Ele está dando uma ajuda financeira para isso, né? E o Macron está muito pressionado pelos votos dos agricultores do agronegócio francês, que está falido, né? É subsidiado pelo governo, com todo o mercado comum europeu. Porque a questão ambiental, ela é muito maior que a ideologia que se discute, não é isso? Sim. Ela influencia, né? Algumas nascentes podem desaparecer quando você, por exemplo, destrói o meio ambiente, né? Como foi o caso de Brumadinho, Mariana. Sim, ali já era uma questão de barragem, mas vocês viram como é que o negócio afetou o Rio Doce e tal. Exatamente. Aliás, já temos aqui que dizer também que o que a Vale está fazendo de recuperação lá é impressionante, está impressionando o mundo. Mas a imprensa não fala sobre isso. Não fala, só falou na desgraça. Agora o que está sendo reconstruído ninguém fala. O derramamento de óleo do nosso litoral ficou por isso mesmo, né? Pois é, isso aí é uma coisa bastante interessante, você está abordando um tema importante. Segundo consta, já se sabe quem foi, né? Porque tanto os satélites russos como americanos já identificaram. Mas não é politicamente correto dizer quem foi por conta de interesses financeiros. Sabe que o óleo é venezuelano, então da onde veio o óleo a gente sabe. Se foi navio venezuelano ou não, não se sabe. Ou dizem até que a Venezuela jogou esse óleo proposital. Eu não quero acreditar que seja tão mal disso, não. Porque se eu chegar a um ponto desse, aí é para brigar feio. Mas a Venezuela poderia resolver esse assunto, porque não existe um carregamento de petróleo igual ao outro. Cada petróleo, da onde sai a fonte, ele tem especificidade. Ele tem um DNA, ele tem um certificado químico que diz que aí você identifica de onde ele vem. Então se sabe que foi da Venezuela, então ela sabe para quem vendeu. É lógico. Mas ela contrabandeou. Ela fingiu ele morto. Ô Marcos, nós estamos em cima do nosso horário, eu só queria te fazer uma última pergunta, vou englobar duas numa só. Enfim, para resolver o problema do meio ambiente, o ministro Ricardo Salles tem que fazer uma saneada nos órgãos públicos, fiscalizadores, sem enfraquecê-los ou torná-los órgãos fortes, sem ideologia na cabeça. E o último discurso do presidente na abertura, aliás, o primeiro presidente a dizer que o Brasil é a maior potência em meio ambiente, você achou correto? Eu achei correto. E essa questão, dessa afirmativa que você faz do Salles está perfeita. Isso também se dá na área da educação. Foi aparelhado. Na Petrobras, nós tínhamos quase todos os biólogos que faziam concurso. A Petrobras era praticamente a única empregadora de biólogos assim, em quantidade. Então, quem estudava biologia pensava em fazer prova para a Petrobras. E a maioria desses biólogos eram todos ativistas. Eram todos, quase todos ativistas, né, ambientais. Eles deixavam de pensar na questão ambiental que eles aprenderam tecnicamente para serem verdadeiros inimigos da companhia que lhe pagavam.
Nós tivemos vários problemas. Essa avaliação de novos empreendimentos, a última gerência que eu trabalhei, todos os projetos da Petrobras naquela época louca do PT, que estava tirando óleo de tudo quanto é lugar, até onde não tinha, a gente fazia as reuniões, analisava os projetos para ver a viabilidade ambiental daquilo, né? E, nossa, como eram cabeças feitas esses biólogos, rapaz. Os geólogos não, mas os biólogos eram. Eram ativistas. Vamos homenagear o nosso país, né? Vamos reconhecer a capacidade do brasileiro, né? Para com esse negócio de cachorro vira-lata. Sim, tem esse complexo de cachorro vira-lata, isso é uma coisa horrorosa. Eu não sei se eu tenho um minuto para contar uma história que vai resumir bem a nossa técnica. Como é que temos um minuto? Não, né? Já começou. Bom, então eu vou deixar para ele. Mas eu ia contar Nós vamos voltar a bater mais alguns papos. Uma situação que eu vivenciei. Sobre isso. E não vão faltar oportunidades. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes a atenção dispensada ao nosso programa. Agradecer aí a Nair, a Marilene, a Dorinda, a Eunice, que está lá em São Paulo, está aqui escrevendo aqui, eu estou vendo aqui que ela está escrevendo aqui para gente, ao Zé Rossato. Um abraço também para o nosso companheiro, o Leão Henri Grazinoli, e para o nosso Pedro Aurélio de Matos Gonçalves, que está nos ouvindo lá no Rio de Janeiro também, e a Olívia Wendlen, ao Zé Roberto, enfim, a todos que nos que nos distinguem com a sua atenção, com a sua audiência ao nosso programa. Um abraço a todos, até semana que vem, quando voltaremos com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui!